5 coisas que a gente aprendeu com o GP do Japão. Agora, com o final de semana oficialmente encerrado, a gente entra, de fato, num caminho de 5 semanas até a próxima corrida. E até lá, a gente provavelmente vai ver uma Fórmula 1 um pouco diferente do que o que a gente viu na última prova, que é o Japão, principalmente porque são 5 semanas paradas, então já teria provavelmente algumas mudanças relacionadas a como as equipes se comportam, ainda mais porque tem algumas equipes que já estavam planejando um pacotão de atualizações para outras corridas, seja Bahrein, seja Arábia Saudita, e tudo isso vai se juntar para um pacote de atualizações ainda maior quando a gente chegar em Miami, a gente vai falar disso no vídeo também, mas além disso a gente também vai ter possivelmente algumas mudanças em como a Fórmula 1 funciona, especialmente em questão de classificação e também talvez em questão de como as corridas funcionem, por conta do que a gente viu no GP do Japão, por conta dessa questão de segurança que precisa ser trabalhada, que vários pilotos estão sendo bem vocais em relação a isso, dos vários problemas que a gente está vendo aparecerem durante esse regulamento, e principalmente um desses pilotos está sendo bem mais vocal do que os outros. Exatamente isso que a gente vai ver aqui agora nas 5 coisas que a gente pode aprender com o GP do Japão. A primeira delas já é exatamente isso. As ameaças do Verstappen não são da boca para fora em 2026. O fato é que o Verstappen deixou muito bem a entender de que pode realmente considerar sair da Fórmula 1 caso as coisas não fiquem da maneira que ele esteja gostando no final de 2026. Segundo o The Race, conseguiu algumas informações, caso a Red Bull ou o Verstappen não estivessem em segundo lugar no campeonato de pilotos daí no caso da Red Bull de construtores, até o final da temporada, ele poderia sim ter a opção de encerrar o vínculo dele com antecedência com a Red Bull, que vai até 2028, mas ele poderia encerrar isso antes, agora já no final de 2026, e era uma das cláusulas de saída que a gente já conversava no ano passado. No ano passado era mais difícil dessas cláusulas de saída serem atingidas, esse ano elas são mais fáceis, o Verstappen só precisa não estar em segundo lugar no campeonato de pilotos ou de construtores, e isso, assim, na situação atual, eu acho muito difícil que aconteça, porque a Red Bull não parece ter começado nem um pouco bem, e isso já seria por si só um fator que desanimaria o Verstappen. A gente sabe que o melhor piloto sempre quer ter o melhor carro, e quando isso não acontece, isso costuma desanimar também o piloto de continuar na categoria. A gente viu com o próprio Hamilton, como que ele tava na questão, né, como tava a mente do palhaço quando ele tava na Ferrari no ano passado, que tava péssima. Então, inevitavelmente, um Verstappen num carro nada competitivo da Red Bull geraria já pensamentos de questionamento se ele ficaria na categoria. Mas até aí, esses pensamentos ainda seriam muito rasos. Coisas que o Verstappen sempre fala, né? O Verstappen desde sempre fala sobre, se eu não estiver feliz eu vou sair, eu tenho outras coisas melhores pra fazer, tenho outras categorias pra correr, tenho minha família pra cuidar. Ele sempre deixa claro essas questões de que, assim, é mais pra deixar claro de que a Fórmula 1 não é necessariamente a prioridade dele. E agora, ainda mais com esse regulamento que passa longe de ser algo que ele gosta de estar fazendo, de ser algo que ele gosta de estar pilotando, não só ele, mas como vários outros pilotos também foram bem vocais sobre gostarem de estar pilotando os carros de 2026, isso claramente pode acelerar esse processo. Então, a saída dele, que está sendo mais reportada por jornalistas, principalmente o Van Haren, que é o setorista Max Verstappen, do que ele ter dito, né? Ele sempre falou, sempre deixou claro ali, de forma mais filosófica, não, eu vou rever minha vida, coisa que ele falou depois da classificação no sábado. Eu preciso rever minha vida, rever minhas coisas. Sim, né, deixando ali subentendido o que ele queria dizer sem falar abertamente, mas o Van Haren trouxe informação de que ele teria conversado com o pai dele sobre essa possibilidade, caso até o final do ano ele sinta que não tá feliz e que ele não tá se divertindo. É uma situação que tá muito mais próxima de ser real do que das últimas vezes que isso foi noticiado, do que das últimas vezes que isso foi dito pelo Verstappen. Muitas vezes era da boca pra fora, num momento de frustração, uma coisa que ele só queria falar a público, mas agora, neste momento, está muito mais próximo de ser real se não houverem mudanças drásticas que acontecerem no regulamento de 2026. O que já leva a gente pro segundo ponto que a gente aprendeu durante o GP do Japão, é que a Fórmula 1 precisa fazer mudanças desse regulamento para Miami. Miami é a próxima etapa do campeonato mundial, depois de 5 semanas, novamente, né? Já falei 1 bilhão de vezes, mas por conta dos cancelamentos de Bahrein e Arábia Saudita, e até lá a gente vai ter essa pausa inesperada, mas que vai ser, dando o contexto da temporada, muito positiva para a Fórmula 1, pelo menos, em questão do que eles podem avaliar e trabalhar com esse regulamento, ainda mais depois do que a gente viu
com o acidente do Oliver Bearman, a diferença de velocidade dele batendo ali, né, tendo que desviar do Franco Colapinto. E, assim, como eu falei, eu acho que o Franco toma uma posição defensiva muito agressiva, mas isso obviamente não exclui o fato de que a gente tá falando de uma aproximação extremamente perigosa em qualquer situação, sabe? Em qualquer situação, mesmo se fosse numa reta, como é onde acontecem as ultrapassagens e tem essas grandes diferenças de velocidade, um piloto que resolve fazer uma defesa um pouco mais agressiva e se jogar pro meio da pista já resultaria nessa situação. Ali era uma curva que não era tão propensa à ultrapassagem, então se alguém tentasse alguma coisa ali e houvesse uma manobra defensiva, como foi o que aconteceu com o Franco, iria acontecer merda. Então, acabou acontecendo, felizmente, ao que tudo indica, o Oli já vai estar bem pro GP de Miami, foi só realmente susto ali, dele saindo mancando, a imagem foi muito feia da pancada, mas felizmente nada de mais grave vai acontecer com o Bearman por conta disso. O fato é que isso evidenciou de que tem falhas, tem buracos muito grandes dentro desse regulamento que precisam ser consertados, e não é só a classificação. A classificação precisa ser consertada e essa é uma prioridade. Inclusive estaria sendo considerado uma diminuição de até 6 megajoules para o GP de Miami, megajoules, não vou mais cometer o erro, de 6 megajoules pro GP de Miami, além de algumas outras mudanças que podem afetar até a diferença da importância do motor a combustão para o motor elétrico, especificamente na classificação, para devolver novamente a habilidade do piloto como fator principal para a classificação. E também vai ser discutido de forma muito importante, que surge como uma prioridade no topo da lista, coisa que a FIA não estava considerando, apesar dos avisos dos pilotos, especialmente um que estava sendo bem mais vocal em relação a isso, que era o Carlos Sainz, que é uma das cabeças ali da GPDA, que é a Associação dos Pilotos. Ele vinha sendo bem vocal em relação aos problemas que poderiam acontecer por conta das diferenças de velocidade, né? Que ele falou que os pilotos avisaram isso, falavam isso, mas parece que a voz dos pilotos não é levada em consideração quando mudanças de regulamento acontecem. E agora, quando a gente viu na prática um acidente feio desses acontecendo, a FIA vai colocar no topo da lista de prioridades resolver a questão de segurança, e isso tem que ser resolvido. Essa questão das diferenças de velocidade precisam ser trabalhadas. Provavelmente não é algo que a FIA necessariamente vai querer acabar com, mas é algo que você pode trabalhar de uma forma como a gente já viu em funcionar na própria Fórmula 1, com a questão do DRS, sabe? Você limitar as zonas de ativação, por exemplo, do Boost Mode, as zonas de ativação do Overtake Mode. Você só pode ativar em partes específicas da pista e não em qualquer área, como a gente viu acontecendo. Essas questões, como o do próprio Overtake Mode, como do próprio... O Boost Mode nem tanto, o Boost Mode ele é realmente para ser... Apesar de não mexer na asa traseira, ele é para ser um substituto direto do DRS, porque ele te dá um impulso para você quebrar qualquer desvantagem que você tem e fazer uma ultrapassagem. Agora, o Overtake Mode, ele serve ali para que ao longo da volta você não perca uma grande vantagem por questões de ar sujo, por questões de perseguição do carro, que são difíceis com os monstros aerodinâmicos que a gente tem hoje em dia, né? Isso não é um problema do regulamento de 26, é um problema de muito tempo atrás, que eles tentaram corrigir usando o Overtake Mode e a aerodinâmica ativa agora em 2026. E aerodinamicamente resolveu, mas trouxe problemas de segurança muito graves. Então eu não sei exatamente qual que seria a melhor solução, eu tenho certeza que tem cabeças muito melhores do que a minha pensando nessa solução no exato momento, mas eu acredito que delimitar as zonas de utilização do Boost Mode e do Overtake Mode já seria um grande avanço nessa questão de segurança. Então a gente pode muito bem ver essas duas mudanças acontecendo para o GP de Miami. A questão da classificação, diminuir ali em 6 megajoules, né, a questão da bateria, e também ter uma importância um pouco maior do motor a combustão para a classificação, enquanto na corrida a gente poderia haver uma limitação de onde você pode ou não utilizar as ferramentas do Overtake Mode e do Boost Mode, pensando na segurança dos pilotos. Ainda mais porque a gente está falando de Miami, que é uma pista que os muros estão bem colados na pista. Não seria legal ver uma panca como essa do Bearman sem ter uma zona de escape, sem ter uma pista de brita, sem ter grama ali para diminuir um pouco a velocidade dele enquanto ele vai em direção ao muro. Né? A gente tem um retão ali em Miami, que eu tenho certeza que os pilotos vão estar muito felizes em usar. Felizes não, né? Vão provavelmente se aproveitar dele para utilizar esses mecanismos de ultrapassagem, e ali não seria nada agradável ver um acidente desses. Então, provavelmente teremos grandes mudanças para Miami. Falando agora um pouco da corrida e de coisas que a gente pôde perceber, pensando para o futuro do campeonato e evolução das equipes,
a Audi tem um problema grave que vai ser difícil de corrigir em 2026, que são as largadas da Audi que estão muito atrás de todo mundo. Se a Ferrari tem essa grande vantagem, a Audi, por outro lado, tem uma desvantagem enorme de largadas. Como eu falei nos últimos vídeos, o Bortoleto na largada do GP do Japão perdeu 4 posições, enquanto o Hülkenberg perdeu 6. Isso se dá por conta do turbo do motor Audi ser muito maior do que de todos os outros motores atuais da Fórmula 1, supostamente até mais difícil ali para os pilotos carregarem largada do que os da Aston Martin, que em questão de largada, por incrível que pareça, e por todos os seus problemas, o motor da Honda não está tão ruim na questão de largadas, pelo menos, em particular. Eu tenho que fazer essas várias aspas, porque o motor tá uma merda, mas na questão de largada não é o pior motor do mundo. O caso é que o motor da Audi nas largadas tem um grave problema e é algo que a Audi vai sofrer ao longo dessa temporada. Não é algo que seja possível de corrigir a curto prazo, pelo menos para se aproximar dos seus rivais diretos ali, que também tem dificuldade na largada, como a própria Mercedes. Os motores da Mercedes não são os melhores em largadas, a gente viu no próprio GP do Japão mesmo, com o Russell e com o Antonelli largando muito mal. E assim, o motor da Audi claramente tem os seus problemas pensando nessa questão e isso vai atrapalhar muito os pilotos. E claro, eles deixaram claro, se você pega as entrevistas, tanto do Nico quanto do Gabriel, eles vão falar: a gente tá muito atrás em largada, a gente tem muitos problemas, mas esse é um projeto a longo prazo, nós estamos confiando ali no processo. Então assim, é uma resposta também muito... treinada pelo relações públicas, essa é a palavra que eu tava buscando, muito treinamento de mídia. Eles claramente estão descontentes, eles claramente sabem que estão atrás nesse quesito. Isso vai atrapalhar muito ao longo da temporada, especialmente para eles conseguirem bons resultados, porque perder posições na largada nunca é positivo pensando na corrida. Mais um fato é que os dois pilotos também estão num projeto a longo prazo e sabem que o foco da Audi é lá para 2030 e não agora em 2026. Eles sabem que é um processo que vai demorar, que vai evoluir. Você vai ter agora mesmo em 2026 coisas como o ADU. E eles sabiam já que esse ano o motor Audi poderia não começar muito bem, começou até melhor do que eles esperavam, pra falar a verdade, mas com o ADU, que permite motores que estejam atrás dos concorrentes terem um espaço a mais no teto de gastos para evoluir, poderem trazer mais atualizações do que os seus concorrentes dentro do teto de gastos, para conseguir alcançar eles, já dá uma visão positiva para a Audi pro resto da temporada e para os pilotos. E é algo que eles deixam claro ali, falando: não, a gente ainda sabe que nessa temporada a gente ainda pode alcançar rivais mais próximos, como é a questão do próprio motor Mercedes, porque você vai ter esses mecanismos que permitem um motor que esteja atrás dos rivais a conseguir evoluir um pouco mais do que eles. Então, tem assim um futuro a médio prazo positivo para a Audi, mas é bem possível que a gente veja em Miami outra largada ruim da Audi, porque é um motor que tem sim suas dificuldades de largada. Nosso próximo tópico é que a Aston Martin está de fato evoluindo em 2026. Por incrível que pareça, a equipe que terminou em 18º lugar, uma volta atrás do líder da prova, está evoluindo em 2026. Isso é uma evolução, porque a gente viu a Aston Martin completar a corrida. E apesar de, quando você pega as entrevistas, especialmente ali do pessoal da Aston Martin, acho que o Mike Crack, ele chegou a falar a público também, se eu não estiver enganado, ele falou coisas como, assim, não estamos celebrando, obviamente, porque não é onde a gente queria estar, mas é uma vitória a gente ter conseguido levar um carro por todas as voltas do GP do Japão sem ter algum problema, ou no carro, ou no piloto, que estava pilotando o carro. Eles focaram muito nessa semana parada em trabalhar, em conter as vibrações do motor para que fosse pelo menos possível de pilotar o carro. E como a gente viu, isso foi possível. O carro estava pilotável. A gente viu o Fernando Alonso que conseguiu completar todas as, no caso dele, 52 voltas do GP do Japão. Não foi o caso do Lance Stroll, que precisou abandonar a corrida, mas no caso do Alonso, ele conseguiu completar a corrida. Então é um ponto positivo e mostra que, a passos lentos, a Aston Martin está evoluindo nessa temporada. E isso é algo muito positivo. Claro que muito provavelmente 2026 não vai ser um ano que a Aston Martin vai disputar nada que não seja o fundo do pelotão, mas a gente pode sim ver uma Aston Martin já se separando ali talvez da Cadillac, apesar da Cadillac também tá trazendo algumas atualizações. Eles já disseram que vão trazer um pacote de atualizações para Miami, e eles já tinham trazido um pacote agora pro Japão, e a gente viu que o carro da Cadillac melhorou de performance, que é algo positivo de se olhar para frente. As equipes ali do fundo do pelotão estão evoluindo,
o que torna elas mais competitivas e torna o campeonato melhor por consequência. Mas Aston Martin, que é quem se tinha uma expectativa muito alta e o resultado, né, foi... Talvez aqui, se eu cavar um pouco o chão, a gente encontra aonde foi parar a expectativa da Aston Martin, pode dar uma esperança para você que é fã da Aston Martin, para você que é fã do Alonso e se você existe, para você que é fã do Stroll. Porque eles estão conseguindo, a passos de tartaruga, evoluir esse carro, então pode ser muito bem que até o final da temporada a gente veja um carro que consiga brigar um pouco mais atrás ali, quem sabe até sonhar com um pontinho ou outro a depender do caos que rolar na corrida. Mas o GP do Japão mostra pra gente que existe um processo evolutivo, que a Audi não desistiu de 2026 e ainda acredita que pode fazer alguma coisa. A Audi não, a Aston Martin, e ainda pode fazer alguma coisa nessa temporada se trabalhar direito com o motor Honda que eles têm. E por último, a melhoria da McLaren é para ser levada com uma certa cautela, por conta de características da pista, mas ainda assim é um sinal positivo para os torcedores papaya. Um fato é que a gente viu uma McLaren muito mais competitiva do que a gente estava vendo na temporada de 2026, mas porque a gente não estava vendo a McLaren mesmo, do que de fato ela estava evoluindo, do que de fato ela não estava evoluindo. Porque a gente viu uma McLaren que, mesmo sem conseguir largar, estava evoluindo. Eu quero realmente trazer esses exemplos porque a McLaren que a gente viu na Austrália estava um pouco atrás da McLaren que a gente viu na China. Apesar de não largarem por problemas nos carros, na sprint a gente já viu a McLaren mais próxima da Ferrari e da Mercedes. Na classificação eles foram muito bem, acabam não largando e fizeram que a gente tivesse essa percepção de que, pô, as McLaren estão péssimas, não estão nem conseguindo largar. Mas aí a gente chega no Japão e a gente vê uma McLaren que tinha carro possivelmente para até sonhar com uma vitória nessa corrida, a depender de situações. E um dos pontos que foi muito importante para a McLaren poder sonhar com essa vitória aqui no GP do Japão é o fato de que o desgaste de pneu estava muito favorável para McLaren. Isso porque, como o próprio André Stella chegou a deixar claro, a McLaren estava ganhando muito em relação à Ferrari e a Mercedes nessa pista aqui no Japão especificamente em questão de desgaste de pneu. Eles estavam conseguindo controlar muito melhor o desgaste do que os seus rivais. Isso com certeza ajudou muito a essa performance tão positiva que a gente viu da McLaren, no que o André Stella disse que ainda não está nesse mesmo patamar, mas que eles estão planejando uma grande atualização para Miami e que eles esperam que daí, por conta dessa grande atualização que chega em Miami e por conta de estarem se aproveitando de um ótimo motor, que é o motor da Mercedes, e eles estão aos poucos entendendo como esse manual funciona, então aos poucos aprendendo a usar o manual para fazer o motor funcionar no limite. Ele espera que, chegando em Miami, então, com um pouco mais de aprendizado sobre o motor e com esse novo pacote de atualizações que eles pretendem trazer, que vai ser grande, supostamente, eles estejam naturalmente por conta da qualidade do carro e não outros fatores. Claro que você conseguir desgastar menos que os seus rivais já é um fator positivo, mas ele aplicou isso muito mais à pista do que ao mérito da McLaren, uma característica da pista que favoreceu a construção do carro da McLaren, do que necessariamente um mérito deles para o resto da temporada. Se isso tudo funcionar da maneira que eles esperam, a gente vai ver em Miami uma McLaren que está nessa mesma posição que a gente viu agora no GP do Japão, mas muito por conta dos méritos do carro ter evoluído do que por características particulares da pista. Então, provavelmente a gente vai ver uma McLaren mais competitiva, uma McLaren mais forte e que muito provavelmente ao longo dessa temporada vai ultrapassar a Ferrari e deixar a Ferrari como terceira força por conta da vantagem de motor que eles têm principalmente. Enquanto o Adu não fizer efeito e a Ferrari não puder, né, aprimorar o seu motor e também não houver a mudança no regulamento na questão da medição da taxa de compressão a partir do GP do Canadá, a gente vai ter ali duas etapas em que provavelmente a gente vai ter uma Mercedes e uma McLaren como primeira e segundas forças e a Ferrari logo atrás ali brigando como a terceira força do grid. Mas aí tá, 5 coisas que a gente aprendeu durante o GP do Japão, pensando pro resto da temporada. Eu quero saber a sua opinião, se você concorda, discorda, o que você tem a dizer sobre tudo isso. Eu quero saber a sua opinião, então não esquece de deixar ela aí nos comentários. Lembrando aqui, a gente vai ter vários vídeos saindo ao longo dessas semanas sem corrida, reagindo a notícias, principalmente pegando notícias que estiverem em alta. Tem algumas já que eu pretendo fazer vídeo aqui com vocês, que envolvem, por exemplo, o calendário da Fórmula 1. A gente tem várias notícias envolvendo o que a gente pode esperar do calendário pensando em 2026, eu quero trazer um vídeo só discutindo isso. Vamos ter também alguns vídeos de ranking, que eu sei que vocês gostam bastante quando a gente tem por aqui, vamos ter isso daí também, e alguns vídeos mais
no estilo de brincadeira, como a gente costuma fazer, sabe? Simulações, que tem bastante aqui. Chegando próximo da Copa do Mundo, quero fazer alguns vídeos tematizados ali também, mas aí a temporada já vai ter voltado, não acho que se encaixa nessas 5 semanas. O que eu quero dizer é que vão ter muito conteúdo ainda durante essa pausa de 5 semanas, então se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no Clube da F1 para você não perder nenhum desses vídeos e para você ajudar também o canal, porque só se inscrever já ajuda muito a poder continuar produzindo tudo isso aqui para vocês. No mais, eu quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.